A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma palavra, do Evangelho de Jesus. Hoje, falando naquele momento final, que Jesus estava lá na cruz, e nos minutos finais, Jesus disse: "Tenho sede." Foi quando eles deram vinagre a Jesus. E é sobre isto que hoje nós iniciaremos a nossa meditação, Antes vamos orar ao Senhor, para que Ele venha tomar a direção, desse momento, que Ele esteja conosco em tudo. Amém? Oremos então ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos juntamente com nossos irmãos, meditando agora, Pai Santo, na Tua Palavra. Toma, Pai Santo, a minha vida em Tuas mãos, para que tudo quanto eu falar, Pai, provenha de Ti. Abençoa este momento, abençoa cada um que estará assistindo a este vídeo, Pai. Prepara, meu Deus, cada coração, Pai, para receber, meu Deus, a Tua Palavra, Pai, para que a Tua Palavra germine, ela frutifique, dê muito fruto, Pai, para a Tua honra e glória, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje, nós vamos estar, como havia dito, nessas palavras finais, nós vamos iniciar por elas, nas palavras de Jesus, nós vamos só ler aqui no capítulo 19, capítulo 19, a partir do versículo 26, quando Jesus já estava na cruz, e aquele eram os momentos finais, e ali estava reunido ali, a mãe de Jesus e o discípulo a quem Jesus amava, Então, aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo, vou ler só a partir do versículo 26, até o 30, e diz aqui o seguinte: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, aqui é só um parênteses, porque aqui Jesus faz referência a João, que era o discípulo a quem ele amava. Então, quando ele estava ali, naqueles momentos finais, na cruz, estava presente a mãe de Jesus e ele, havia outras pessoas presentes, estava ali a irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então foi quando Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, Então, veja bem, aqui o único discípulo que estava presente, nesse momento, era o discípulo João, a quem Jesus amava, Por que é importante destacar isto, Porque foi através de João que Jesus se revelou, Por quê? Porque Jesus, ele se revela através de todos aqueles a quem ele ama,
Então, e João era justamente o apóstolo a quem Jesus amava, né? Então, por isso, é muito importante saber que lá no 14:21, né? Eu vou só citar esse versículo aqui, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, né? 14:21, né? Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, eu me revelarei a ele, né? Então, Jesus se revela justamente àqueles a quem ele ama, né? E ama quem? Aquele que guarda os seus mandamentos, né? Guarda a sua palavra. Este é que Jesus ama, né? E aqui diz que será amado também de meu Pai, né? Então é importante isso, né? E hoje Jesus ele se revela a todos aqueles a quem ele ama, né? Ele se revela através de nós, né? Então é importante isso, é por isso a importância de guardar a sua palavra, né? E saber que quando nós guardamos a sua palavra, nós mostramos o seu amor por ele, né? E ele nos revela o seu amor também por nós, né? Fazendo morada dentro de nós, né? Então aqui, continuando aqui no capítulo 19, que nós havíamos parado, né? Paramos aqui no 27, mas continuando. No versículo 28 do capítulo 19, diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, olha, a importância desse momento, né? Jesus, naquele momento que estava crucificado, estava na cruz, né? Jesus disse assim: olha, eu tenho sede, né? Tenho sede. E deram vinagre a ele, né? E Jesus, aqui, acabou morrendo, né? Com sede, né? Mas por que isto, né? Jesus morreu com sede para nos dar a água da vida, né? Na morte de Jesus, nós passamos a ter vida, né? Ele morreu no nosso lugar, né? Ele morreu justamente para nos dar vida, né? Então, foi para nos dar a água da vida, né? Então, é importante isso que nós vamos agora estar meditando. Vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 4, né? Capítulo 4 fala do encontro de Jesus, né? Com a mulher samaritana, né? E aqui eu vou citar só 2 versículos que no momento é o mais importante. Ele diz assim, olha, no capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então aqui foi quando
essa mulher samaritana estava no poço de Jacó, né? E foi quando Jesus disse para a mulher samaritana: olha, qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui a gente nota o seguinte: aquele poço de Jacó, né, aquela água, é uma água que não tem vida, sabe? Eles bebiam daquela água, mas Jesus estava falando: olha, se vocês beberem desta água, vocês voltarão a ter sede, porque esta água não sacia a sede deles, né? Aqui está falando, se referindo a uma sede espiritual, né? Então, assim como Jesus teve sede, né? Naquele momento de dor, né? Teve sede. Muitas vezes isso ocorre também, né? Conosco, né? Muitas vezes nós passamos por situações, por lutas, por tribulações, né? E que nós necessitamos, né, de uma palavra de vida, né, mas que venha da parte do Senhor, né? Então é importante isto, né? Por quê? Porque assim como o corpo físico necessita de água, o espírito também necessita de um alimento espiritual, né? Então essa água que Jesus está se referindo é a água da vida, né? É esta água que nós devemos beber, né? Água significa palavra, né? É a palavra dele que sacia a nossa sede, né? Então aqui aqui nós aprendemos uma outra lição, né? Poço de Jacó, Jacó aqui se refere ao Velho Testamento, né? Poço de Jacó representa justamente isso, né? E Jesus, ele veio trazendo uma nova água, né? Então, esse poço de Jacó é um poço que sem vida, né? Por que é importante a gente destacar isso, né? Porque nos dias de hoje, né, a gente nota, né, também nas igrejas, né, a falta da palavra de vida, né? Nós temos ouvido muitas vezes palavras que não têm vida, né? E palavras que não têm vida, ela nos leva à morte, né? Por isso é necessário que a gente ouça as palavras de Jesus, né? Por quê? Porque as palavras de Jesus é vida, né? Quando a gente vê lá no capítulo 6:63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então, pelas palavras de Jesus, nós recebemos vida, né? Por quê? Porque Ele é a vida, né? Então, é importante isto, né? Que a gente receba desta palavra, desta água, né? Água da vida. Aqui no capítulo 7, né? 7:37, Jesus aqui estava na festa dos tabernáculos, né? E no último dia, né? Aqui diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, todo aquele que tem sede, né? Aqui Jesus está dizendo: venha a mim e beba, né? Só Jesus tem essa água, né? Que nos dá vida, né? Água viva, né? Então, aqui, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? Então, é desta água que nós necessitamos, né? Água viva, água que nos leva
vida, né? Nos traz vida. Então, é importante, isto. Estamos aqui num momento, né? Que as pessoas, né? A grande maioria das pessoas, hoje vê até dentro da igreja, né? Que poucos conhecem a verdade, sabe? A verdade é a palavra do Pai, né? E essa verdade só veio a nós através de Jesus, né? Por isso é importante as palavras de Jesus. Por quê? Porque são as palavras do Pai, né? E as palavras do Pai que gera filho, né? Então é importante isto. Pela palavra do Pai nós recebemos do seu Espírito, né? O mesmo Espírito que habita em Jesus, né? Jesus disse, olha, o Pai que habita em mim é que faz as obras, né? Então, assim também, nós temos que receber desse Espírito, né? Por este Espírito é que nós realizamos as mesmas obras, né? Falamos a mesma palavra, né? Então, quando nós temos o mesmo Espírito, falamos a mesma palavra, né? E realizamos as mesmas obras, né? Então, as pessoas, então, necessitam de conhecer a verdade, né? E como é que as pessoas podem conhecer a verdade, né? Jesus diz ali no capítulo 8, né, 31 e 32, né? Diz assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, importante isso, né? Primeiro, para ser discípulo, nós temos que permanecer na palavra, né? E quando permanecemos, aqui diz que nós conheceremos a verdade, né? A verdade, conhecer a verdade é conhecer a Jesus, e quando conhecemos a Jesus, conhecemos o Pai também, né? E como é que nós conhecemos a verdade, né? Quando recebemos dele o seu Espírito, né? O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, né? Aí nós conhecemos a verdade, mas é necessário isto, né? Permanecer na palavra, né? E pelo conhecimento da verdade é que nós somos libertos, né? Libertos de toda mentira, né? Libertos das coisas deste mundo, né? Por quê? Porque Jesus, ele já nos tirou deste mundo, né? Quando a gente vê lá no capítulo 15, versículo 19, né? Que Jesus diz assim, olha, 15, 19, diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então nós já fomos separados do mundo, né? Nós fomos chamados, né? Para dar testemunho da verdade, né? Por quê? Porque nós seguimos a Jesus, seguimos os seus passos, né? Então é importante isto, né? Que a gente sempre esteja na verdade, né? E é importante isto. Quando a gente vê que hoje, assim, as pessoas misturam muito vinho velho com vinho novo, né? Vinho velho é o Velho Testamento, né? Mas a gente vê que Jesus, ele não misturou vinho velho com vinho novo, né? E nem tornou vinho velho em vinho novo, né? Jesus, ele trouxe um novo vinho, né? Então, quando a gente vê lá no capítulo 2, né? Eu vou só citar esse versículo aqui, que diz assim, o capítulo 2, foi quando a mãe de Jesus, né, falou a Jesus. Disse-lhe Jesus, aqui no 3, né? Capítulo 2, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, né?
Então, acabou o vinho, né? Naquela festa que Jesus participou juntamente com a mãe e os discípulos, né? Mas o que representa esse vinho que acabou, né? Representa justamente o vinho velho, o vinho do Velho Testamento, né? Então aqui a gente vê que Jesus, ele, aqui no 2,7, Jesus, enchei de água estas talhas, né? E encheram até em cima. Havia lá, né? 6 talhas de água, né? Que os judeus utilizavam aquilo para as purificações, né? E Jesus pediu que enchesse aquelas talhas de água, né? Enchesse de água até em cima, né? E depois mandou levar o mestre-sala, né? Mas quando foi levar o mestre-sala, já não era mais água, né? Já era vinho, né? Então, aqui Jesus mostra, assim, de uma forma espiritual, né? Para que nós possamos entender como é a nossa transformação, né? Porque talha somos nós, né? Água é a palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, né? Esta palavra gera em nós vida, né? Então, aqui diz que quando Jesus mandou levar o mestre-sala, já era vinho, né? Mas vinho nós sabemos que simboliza o sangue, né? Isso na Santa Ceia nós fazemos essa representação, né? E sangue representa a vida, né? Então quer dizer que nós nos enchemos da palavra e esta palavra vai gerar em nós vida, né? Então, quando a gente olha lá no capítulo 14, 23, Jesus diz assim, olha, aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, para aquele que guarda a palavra, né? Guardando a palavra que vem essa promessa do Senhor, né? E viremos para ele e faremos nele morada, pelo Espírito Santo, né? E passamos a ter vida, né? Então, o sangue representa isso, representa a vida, né? Então, é importante isto. Nós 14, 23, nós e agora eu vou falar um pouquinho aqui da vontade do Pai, né? Vontade do Pai. Porque aqui esse é um versículo muito conhecido, né? Mas ele sintetiza bem, né? A missão de Jesus, né? E a vontade do Pai, né? Aqui diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê quão importante, né, é a vida eterna, né? A vontade do Pai é que nós tenhamos a vida eterna, né? Foi para nos dar a vida eterna que ele enviou o seu próprio Filho, né? O seu unigênito, né? Para que pudesse pagar pelos nossos pecados, né? Coisas que nós não poderíamos por nós mesmos pagar, né? Então Jesus veio para nos resgatar, pagar a nossa dívida, né? Para que assim nós tivéssemos vida, né? Então é importante isso, valorizar tudo o que foi feito para nós, né? O que o Pai fez, né? E que Jesus também, né? Porque ele se entregou a si próprio por nós, né? Porque aqui no 17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Foi para nos dar salvação, né? Que ele foi sacrificado, né? Então a gente vê, né, uma importância
Nós no início estávamos falando de Jesus naqueles momentos finais, né? Momentos de grande dor, né? Em que Jesus teve sede, né? E ali Jesus morreu, né? Morreu justamente para nos dar a vida eterna, né? Então, por isso a importância, né? Quando valorizamos a vida eterna, valorizamos o que Jesus fez por nós, né? Então, isto é importante, né? E aqui no 9.4, nós vamos falar o seguinte, olha, por que 9.4, Jesus falando, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Então, fazer as obras, né? Fazer as obras enquanto nós estamos na presença, né? Na presença do Senhor, né? Porque aqui diz que a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então, haverá um período da noite, né? E no período da noite, ninguém pode trabalhar, né? Então, nós estamos nesse momento que antecede esse período da noite, né? Então, ainda é possível trabalhar, né? E aqui Jesus diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Mas nós sabemos, Jesus hoje está à destra do Pai, né? Mas ele nos chamou, e nos nomeou, né? Para sermos luz, né? Luz deste mundo, né? Porque muitos ainda não conhecem a verdade, né? Nós vimos que o que ocorre hoje, né? Nas igrejas, né? Muitas palavras sem vida, por não conhecer a verdade, né? E nós fomos chamados justamente para mostrar essa verdade, né? Porque somente pela verdade é que as pessoas são salvas, né? Pela verdade que nós recebemos do seu Espírito, né? Então é importante isto. Lá quando Jesus falava com Nicodemos, né? Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, né? Nascer, aqui diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, veja a importância disso, né? Nascer da água, a água é a palavra, né? E nós vimos que pela palavra nós recebemos do seu Espírito, né? Então, é importante isto, né? Que a gente tenha o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Cristo, né? Assim, nós passamos a ser um, tanto com o Pai como com o Filho, né? Importante isso, né? Que nós tenhamos esta comunhão, né? E Jesus, inclusive, já orou por esta unidade, né? Nós já vimos, mas vou repetir aqui rapidamente, né? O capítulo 17, né? A partir do versículo 20, né? Que aqui diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, né? Os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles,
como me tens amado a mim, né? É importante a unidade da igreja, né? Hoje a gente vê que a igreja ela está fatiada em várias denominações, né? Cada um com a sua doutrina, né? Mas a doutrina verdadeira é a doutrina do Pai. E essa doutrina só veio a nós através de Jesus, né? E é nessa doutrina que nós temos que estar todos juntos, né? Então, há um trabalho imenso a ser feito, porque somente através da verdade haverá união, haverá unidade, né? Que Jesus tanto orou, né? Essa é a vontade de Jesus para nós, né? Que todos nós sejamos um, né? Então é importante, por quê? Porque embora as pessoas estejam em outras denominações, são nossos irmãos em Cristo, né? Então é importante isto, né? Mas hoje a gente vê que as pessoas ainda estão cada um na sua doutrina. E eu só queria ler aqui o que Jesus diz no capítulo 7:16. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus nunca falou de si mesmo, né? Tudo que Jesus falou foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Então, a doutrina verdadeira é a doutrina do Pai, né? Mas hoje a gente vê, as igrejas não conhecem isto, né? Cada um vive a sua doutrina, né? Cada um é como se fosse várias ilhas, né? Mas Jesus, ele já orou pela unidade, né? Por isso é importante, a importância de levarmos, né, as pessoas ao conhecimento da verdade, né? Porque Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor, né? Então é importante isso, que a gente se integre, faça parte desta unidade, né? E a gente tenha comunhão com nossos irmãos, né? Por quê? Porque Jesus, ele também, nós fomos escolhidos porque Jesus diz assim, olha, no 15, né, 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, né? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, é importante isso, que Ele já nos escolheu, Ele já nos nomeou para darmos testemunho da verdade, né? E a gente vê que lá no capítulo, eu vou citar aqui no capítulo 17, versículo 18, que Jesus diz aqui na oração que Jesus fazia ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas ele diz aqui, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Então, ele já nos enviou, né? Ao mundo, né? Discípulos são todos aqueles que permanecem na sua palavra, né? É importante que permaneça na palavra para que a gente conheça a verdade e essa verdade venha nos libertar. Porque aquele que não permanece na sua palavra, ele não é discípulo e também não é liberto, né? Para ser liberto, tem que ser liberto pela verdade. E ele só vai conhecer a verdade se permanecer, então, na sua palavra, né? E aqui no 18:37, Jesus, vou citar aqui a parte B, né, desse versículo, Jesus diz assim, olha, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, aqui Jesus disse assim, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, né? Então, da verdade são aqueles que seguem a verdade, né? Então é importante isto, né? Que a gente nós temos também como discípulo de Jesus, né? Assim como ele nos enviou, né? Assim como o Pai o enviou, ele também nos enviou, né? Assim como Jesus só falava as palavras do Pai, nós só falamos as palavras de Jesus. Por quê? Porque levamos a mesma palavra, né? Para que haja unidade, porque através da mesma palavra passamos a ter o mesmo Espírito e realizar as mesmas obras, né? Que obras? Obras de salvação, né? Então, é importante isso, que a gente peça, né, a Deus, né, que nos capacite, né? Eu vou só falar um testemunho rapidamente, né? Eu, quando, no início, né, da minha fé, na primeira experiência que eu tive, né, com Jesus, eu estava num ambiente de trabalho, né? E Jesus falou assim, de forma audível, né? Não te estribes no teu próprio entendimento e a ninguém devais coisa alguma, né? Eu era budista daqueles, né, praticante, né? Mas nunca conheci a Deus, né? Mas quando eu resolvi aceitar Jesus, né? Não demorou muito tempo, o Senhor se revelou, né? Através dessas palavras. E eu fiquei assim, impressionado, né? Porque num salão tão grande, eu até pensei que todos tivessem ouvido aquela voz, né? Mas eu reparei que, nossa, só eu que ouvi esta voz. Eu achei aquilo uma coisa tremenda, né? Eu saí de onde estava, fui no banheiro e acabei até chorando lá, né? Porque foi tanta emoção, né? E a partir daí, eu coloquei no meu coração que eu queria falar de Jesus para outras pessoas, né? Eu não conhecia Jesus, né? Mas eu tinha esse desejo no meu coração. Falei, nossa, isso é verdadeiro. Porque Buda nunca havia falado comigo, não, né? Mas essa experiência para mim foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Eu passei a orar, então, Senhor, olha, eu quero falar de Jesus, né? Mas demorou uns 2, 3 dias. Eu, quando estava transitando ali a pé, né, na Liberdade, na calçada da Avenida Liberdade, aqui em São Paulo, né? Eu passando na calçada, eu vi um folheto, né? Só que ele estava com a face voltada para baixo, né? Mas aí eu caminhei uns 15, 20 metros e algo falou no meu coração, volta e pega aquele folheto, né? E aí eu voltei, né? E peguei aquele folheto. E aquele folheto diz o seguinte, eu não sei se dá para vocês verem aí, e aqui diz assim, olha, vai ficar ao contrário, mas diz assim, quem é Jesus Cristo, né? Então, e Deus me mostrando, né? Quem é Jesus Cristo? E eu até vou compartilhar com os irmãos aqui o que está escrito, né? Porque é importante que a gente saiba, né? Aqui diz assim, ele é a revelação visível do Deus invisível, o primeiro filho, o qual é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele,
todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois pela própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, veja a importância, né, disto, né, que nós acabamos de ler, né? Saber quem é Jesus. Ele é o princípio de tudo, né? Tudo foi criado por ele, né? É ele quem faz todas as coisas, né? Quando nós colocamos Jesus, né, em primeiro lugar, né, colocamos a sua palavra, né? Por isso é importante colocar a sua palavra em primeiro lugar, porque é ele quem faz todas as coisas, né? Nós descansamos nele, né? Isso aqui ainda está, inclusive, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu só vou ler aqui 3 versículos. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então a gente tem que saber o seguinte: olha, ele quem faz todas as coisas, né? O que nós temos que fazer é confiar nele, né? É ele que cuida de nós, né? Nós somos ovelhas do seu pasto. Foi ele que nos escolheu, foi ele que nos separou do mundo, né? Então nós estamos sob os cuidados dele, né? Por isso descansamos, né? E procuramos fazer a vontade do Pai, né? A vontade do Pai é levar salvação às pessoas, né? A gente vê que porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, quando nós temos o mesmo Espírito, nós realizamos as mesmas obras, né? Obras de salvação, né? É tão importante nesse momento em que estamos vivendo, né? Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, né? Na próxima semana estaremos de volta, né? Que Deus abençoe a todos. Só vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que estivemos, meu Deus, meditando na Tua palavra, Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um que estará assistindo, Pai, esse vídeo, Pai. Que essas palavras, Pai, não sejam em vão, Pai. Que essas palavras adentrem a esses corações, Pai. Que eles vivam, meu Deus, a Tua palavra. Não sejam apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, meu Deus, da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, ela é vida, Pai. Nós necessitamos dessa palavra, Pai. Nós queremos, Pai, ter a vida eterna, porque isso custou a vida de Teu Filho amado, Pai. Por isso nós valorizamos tudo que foi feito, Pai, por nós, através de Seu Filho, Pai, que se entregou a si mesmo, Pai. Morreu na cruz, Pai, para nos dar vida, Pai. E assim, Pai, queremos viver esta vida, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, Pai. Continua, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Pai Santo, de todo mal. Cuida, Pai Santo, de tudo que é nosso, Pai. Da nossa família, nossa casa, nosso trabalho, Pai. De tudo, Pai. Que esteja tudo em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, até a próxima. Amém.